Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos uma vez mais reunidos. Como de praxe, sempre começamos os nossos trabalhos com a prece. Por isso, convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e possamos todos sentir bem juntinho de nós a doce presença do Divino Mestre Jesus, que seguramente se faz presente entre nós através dos seus mensageiros de amor. E por isso, Divino Mestre, te damos graças. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós podermos estar aqui para refletirmos um pouco a respeito dos teus sublimes e doces ensinamentos, buscando, através dessa equipe de amor que tu nos envia, a orientação amiga, a inspiração de fazer. E que assim, Senhor, possamos todos nós, encarnados e desencarnados, alcançarmos a compreensão que todos nós necessitamos a respeito das tuas verdades. E assim, Mestre Maior, confiantes na tua presença entre nós, na tua assistência incondicional, suplicamos o consentimento para o teu nome iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 10, no item 9, que começa dizendo: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizes ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 3 a 5. E no item 10, Kardec nos diz: uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que um homem pudesse ver seu interior no espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, está lá no capítulo 10, para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E assim nós começamos a conversar um pouco a respeito da nossa temática que diz respeito à obsessão, que nada mais é do que a condição perniciosa
de influenciação, que prejudica, que ocasiona danos, que é nocivo, que é prejudicial, que é ruinoso e que nos afeta, vez por outra, em nossas vidas. E a desobsessão é justamente a condição que temos de necessidade para conhecer causas e consequências e providenciar mudanças. Ou seja, em primeira instância, nós precisamos compreender que a obsessão não é uma condição terceirizada. Nós vemos a casa espírita, recebemos água fluidificada, alguma orientação, passes, passamos na mesa, ouvimos palestras, né? Temos algumas reflexões e os espíritos superiores nos ajudam de alguma sorte. Entretanto, nós precisamos compreender que para a obsessão vir a ser efetiva, nós precisamos conhecer a causa dessa obsessão, as consequências e providenciar mudanças. Mudanças essas que somos nós mesmos que temos que fazê-lo. Os espíritos superiores, os espíritos protetores, nossos anjos de guarda, eles nos ajudam, nos proporcionam um alento, um conforto, uma intuição, uma orientação, mas no sentido de que nós façamos a nossa parte. Sem fazermos a nossa parte, eles não se negariam para nos ajudar. Eles não vão se negar para isso, de forma alguma. Mas é que eles se sentirão numa condição de não poder, de não alcançar a possibilidade de nos ajudar. Seria como que você estivesse tentando ir por um caminho, mas seguindo por outra direção. Não, eu preciso ir para tal cidade, mas você pega um caminho, no mínimo, mais distante. Ou contrário. Assim é a desobsessão. A obsessão, como já vimos, é uma condição de influenciação. Só que não depende só do espírito obsessor nos influenciar. Nós, de regra, imaginamos que estamos obsediados, ou que somos obsediáveis, pela influência negativa dos irmãos que querem nos influenciar perniciosamente, de uma forma negativa. Entretanto, eles precisam também, assim como os protetores precisam encontrar em nós condições para nos ajudar, eles precisam também encontrar em nós condições para nos influenciar negativamente. Essa é uma grande verdade. Essa é a questão que nós precisamos fundamentalmente compreender. Atraímos os que afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. Ou seja, eles só estão junto de nós porque nós possibilitamos, porque nós permitimos. Muitas das vezes inconscientemente. Mas essa é a questão. Essa é a necessidade de vir à casa espírita. E é isso, no máximo, que a casa espírita vai poder fazer. Não, meus irmãos, a questão da desobsessão não está na possibilidade da casa espírita fazer isso, ou fazer aquilo outro. Pelo contrário, no máximo, nós que estamos aqui na casa espírita trabalhando nesse sentido, poderemos passar as informações, esclarecer, tirar dúvidas, orientar, proporcionar um ambiente de paz, um ambiente onde se possa refletir, onde se possa encontrar um ambiente adequado para sintonizar-se com os protetores. Mas a grande tarefa, e é aí que entra a questão do mérito ou demérito, pertence exclusivamente a cada um de nós. A casa espírita é apenas um instrumento, é apenas uma condição que proporciona, pela espiritualidade protetora, a possibilidade de cada um receber as instruções
as informações e assim poder compreender melhor o que cada um tem que fazer. Porque esse é o propósito maior e que deve ser de toda a religião. Nenhuma religião faz nada por ninguém, a não ser informar. As que realmente direcionam a Deus não muda ninguém. Ou você escolhe a sua mudança, ou você processa em você a sua melhora, ou ninguém vai conseguir fazer isso. Porque é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Todos nós temos o livre-arbítrio. Somos donos de nossas vidas e não podemos acusar ou apontar a quem quer que seja, muito menos ao obsessor, por estarmos vivenciando tal ou qual situação. Isso não quer dizer que todas as vezes que estejamos ou que sejamos obsediados, estamos fazendo algo intencionalmente. Muitas vezes nós, sem nos apercebermos, seguimos por trajetórias de vida que nem sempre são apropriadas, por falta de conhecimento. Essa é uma grande realidade. Mas nós precisamos efetivamente compreender que cada um recebe de conformidade com aquilo que é capaz de dar, inclusive a si próprio. Nossas vidas é fruto, essencialmente, daquilo que nós proporcionamos a nós mesmos. Mas, Silvio, quer dizer que a situação que eu vivo lá em casa, no meu trabalho, a culpa é minha? Ninguém está imputando culpa em ninguém. É preciso compreender que a doutrina espírita não impõe culpa em ninguém, mas sim esclarece a questão das escolhas. Nós é que, via de regra, buscamos os caminhos que nos parecem ser mais fáceis ou mais confortáveis e que nem sempre são os melhores para nós. Pior ainda, ou melhor ainda, como queira, nós, via de regra, nem sempre buscamos aquilo que precisamos. Porque apenas queremos aquilo que nos satisfaz. Mas nem sempre aquilo que nos satisfaz de forma imediata é aquilo que a gente precisa. Precisamos, via de regra, aprender, estudar, se melhorar, desenvolver. Mas isso dá trabalho. E nem todo mundo escolhe esse caminho. Nem todo mundo entende isso. Precisamos compreender que a obsessão, antes da condição de alimentar sentimentos, ou seja, é sobretudo a obsessão uma influência que nos dá a condição de escolha de atitude. Efetivamente, a influência que nos atinge, seja ela espiritual ou social ou familiar, foi, antes de mais nada, uma questão de opção de escolha nossa, que nos possibilitou a condição de vibrar naquela situação. E nós precisamos entender que não existe duas obsessões iguais. Não existe obsessões padrões. Cada um vive a sua realidade. Por isso que cada um ou faz a sua parte em detrimento de si próprio, ou ninguém vai poder fazer. Porque é incondicionalmente uma questão pessoal, individual, peculiar a cada um, e que cada um vive de forma muitas das vezes parecida, mas cada um vivendo com a sua realidade. Ou seja, cada um tem sua família, mas muitas das vezes temos problemas familiares, ou com o pai, com a mãe, cada um com a sua realidade, com os irmãos, mas vivendo as suas situações muito individuais, muito pessoais, que só você sabe, só você conhece, e só você pode influenciar dessa ou daquela forma. Naturalmente, a ajuda dos espíritos superiores poderão nos possibilitar a buscar escolhas mais apropriadas, escolhas melhores de vida, onde podemos nos posicionar de forma diferente no sentido positivo. Porque a obsessão como tormento interno é uma realidade. Não há dualidade de sentimentos. Há escolha de vida. Não existe
sentimentos contrários de aproximação ou de afastamento. Não. O conflito é seu, mas a escolha também é sua. Ou você vivencia, ou você opta, ou ninguém vai poder fazer por você. Se você vive um conflito, é porque você ainda não se decidiu sobre aqueles que se aproximam e que nos envolvem, ou daqueles que você rechaça. E que muitas das vezes estamos rechaçando aqueles que mais poderiam nos ser úteis no sentido construtivo de vida, e estamos nos ligando àqueles, via de regra, que só estão ali para viver um momento e tirar um proveito de vida, um momento existencial. É isso que os obsessores são. Irmãos nossos, semelhantes a nós, que vivem perto de nós e que de nós só se aproximam porque encontram em nós a condição apropriada de vibração interior, de opção de vida, de escolha, de decisão, de busca, de realização. Essa é uma realidade que muitas das vezes nos incomoda, mas precisamos ser sinceros. Não podemos achar que o obsessor está junto de nós porque ele é um espírito mau. Não. Mas se não quer dizer que ele é um espírito bom, não é isso que nós estamos dizendo. Ele é um espírito semelhante a nós. Só que nós nos intitulamos, via de regra, como espíritos bons. Não é assim? Só que eles são semelhantes a nós. Em alguma situação, em alguma condição, em alguma realidade de vida, eles são exatamente farinha do mesmo saco, como nós. Nem pior, nem melhor. Mas se as realidades obsessivas de outras vidas, essas existem e comumente estão a nos acompanhar. Mas não são problemáticas da outra vida. Como assim? São problemáticas dessa vida? Elas continuam nessa vida e só se expressam, na grande maioria das vezes, só dão cabimento, só dão espaço, porque aquilo que fizemos, aquilo que optamos, aquilo que realizamos, aquilo que nos deu a condição de responsabilidade da vida passada, continuamos a agir de forma semelhante nessa vida. E outro dia, uma pessoa nos procurou querendo resolver um problema da vida passada. Eu disse, isso muito, meu irmão. Vida passada, a gente não consegue resolver. A gente consegue esclarecer o que eventualmente pode ter acontecido na vida passada, para que você faça diferente nessa, e aí você resolva o problema dessa vida, porque o passado é um momento consciente da existência que você tem a lembrança, que você guarda a lembrança, mas que você está vivendo naquele momento. Então é um engano achar que a problemática está na vida passada. Existem trabalhos de hipnose que fazem regressão de memória e que levam a pessoa a um momento consciente passado. E que ajudam a pessoa a mudar de postura, a mudar de atitude, de sentimento. E isso é um fato. Mas na prática é isso que nós estamos dizendo aqui e agora. Nós precisamos, se quisermos mudar a nossa realidade existencial passada, mudar o que estamos fazendo agora. Mas e a responsabilidade? Essa sempre existirá. É um componente que não fugiremos dele ou dela. Sempre seremos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos acertos. E a escolha será sempre nossa, do caminho que vamos seguir. Essa é a condição que nós precisamos entender. Mas, Silvio, como processar essa mudança? Há necessidade da busca, do entendimento desses processos que nos influenciam. No início, a casa espírita dá a você o entendimento, a compreensão, a reflexão diferente. Um ambiente adequado para que você possa exercitar a orientação, a ajuda, a aproximação com os protetores. Porque os protetores, eles estão junto de nós todo o tempo. Mas sempre porque só o obsessor chega junto de nós? Porque é a ele que estamos ligados em pensamentos, em intenções, em valores, em postura, em hábitos, em costumes, em realizações. Mas se eu sou tão ruim assim, ninguém está dizendo que ninguém é ruim. Só não podemos achar
um obsessor de mal. Ele é um filho de Deus como nós. E como nós também precisam de ajuda. E aqui eles também estão sendo tratados, exatamente como cada um de nós. Não, meus irmãos. A casa que propõe a você o tratamento, o afastamento de um obsessor, não está lhe dando a informação adequada. Sabemos que nas casas espíritas, graças a Deus, isso não acontece. Mas há posturas de pensamentos religiosos que sugerem tal coisa. Isso é uma falta de informação. É uma falta de realidade. Ninguém afasta ninguém de outrem, a não ser que a pessoa queira. E não se trata de afastar, se trata de esclarecer a si e as nossas companhias. E tudo isso é fruto do nosso psiquismo. E é isso que nós precisamos entender. É o nosso psiquismo que nos aproxima. Os nossos sentimentos, os nossos propósitos, as nossas ideias, os nossos valores, costumes, hábitos, como já dissemos. Tudo que fazemos nas nossas vidas. Porque em tudo há a presença do psiquismo. Disse em tudo, não é em todos. Não é só em encarnados e desencarnados. A natureza tem o seu psiquismo, material e imaterial. Acreditem ou não, entendam ou não, aceitemos ou não, essa é uma realidade. A questão é que a vida, para nós temos o entendimento dela ainda limitado. Imaginamos que a vida se limita à condição existencial da materialidade. É o homem de ciência ainda hoje buscando explicar a vida pela matéria e através da matéria. E a cada vez mais que busca a subdivisão e o entendimento da matéria, descobre mais novas coisas que sem compreensão, sem esclarecimento. E novas teorias surgem e novas explicações são buscadas. E já começam a desconfiar que tem uma condição inteligente que rege tudo. Graças a Deus. O Big Bang já descobriu que é uma falácia. Não existe. Nunca existiu o Big Bang. Aí, os telescópios, no caso, o James Webb, já visualizando as condições mais distantes daquilo que o homem entendia que não havia nada, que era o final, que era a fronteira do universo. E aí a gente acha interessante, porque o homem não consegue ver o universo. Como assim, Silvio? Está lá o telescópio mostrando as estrelas, os buracos negros, os asteroides e tantos mais, as nuvens, os planetas, os exoplanetas e tudo mais que você possa caracterizar como universo. E nós já compreendemos que isso não é o universo. O vácuo, o homem já entendeu que não existe o vácuo absoluto. Então nós só podemos compreender que o que do universo percebemos é aquilo que a gente consegue alcançar do universo, e não o universo em si. Assim é a vida. Não entendemos o que é a vida, entendemos aquilo que nós alcançamos da vida, que é limitado, que é pequeno, que é modesto, que é voltado essencialmente para a nossa condição de percepção e de entendimento. E cada um vive a vida que lhe é possível. E cada um acredita na verdade que lhe é possível. Segundo o seu alcance, segundo a sua busca, segundo a sua aceitação. Mas assim é a vida. Ou nós construímos os nossos entendimentos, ou ninguém vai construir por ninguém. Ninguém aprende por ninguém, ninguém ensina a ninguém, a não ser que a própria pessoa queira aprender. Podemos demonstrar, sugerir, raciocinar, refletir junto. Mas fazer com que a pessoa aprenda só ela própria. Viver, ninguém vive pelo outro. Decidir, ninguém decide pelo outro. Você pode até fingir, mas a sua decisão íntima é pessoal e intransferível. A nossa obsessão é pessoal e intransferível. As nossas companhias são impessoais, são nossas e intransferíveis. Podemos mudar, desde que queiramos, desde que nos esclareçamos, desde que busquemos, desde que fundamentamos, desde que realizemos a nossa condição. Temos a necessidade de cultivar a educação, nos aprimorando todos os dias, ou seja, ou nós evoluímos em nossas vidas, em nossos valores, em nossos entendimentos,
simplesmente vamos continuar patinando, fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. E as situações não vão mudar. É isso que nós precisamos entender. Ou nós mudamos a nós mesmos, e aí não se trata de se tornar uma pessoa diferente, mas sim uma pessoa melhor. Melhor para si, melhor de entendimento, melhor de compreensão, de postura, de valores, de buscas, de ansiedades, de valores, de vida. E é isso que vai nos proporcionar a condição de mudança. Mas esse é o papel da casa espírita no sentido com relação ao tratamento da obsessão. Grande papel fundamental da doutrina espírita é fazer ou tornar ou orientar as pessoas a se tornarem melhores, mas não fazer pessoas melhores. Ela não tem esse condão. Ela tem a condição de orientar, de sugerir, de mostrar, de racionalizar. Até porque se cada um de nós não racionalizar esse entendimento, se não compreender fundamentalmente essa realidade através da busca interior, do entendimento e compreensão que cada um precisa processar, vai ser uma mudança falsa. Você facilmente vai voltar a hábitos e costumes anteriores. E é esse o grande papel da doutrina espírita. Orientando, esclarecendo, você possa escolher o caminho da verdade, o caminho que possa representar a vida. E aí você definir, porque o ônus ou o bônus que vamos escolher das nossas vidas não pertencem a ninguém. Não é responsabilidade de ninguém, a não ser nossa própria. Inclusive as nossas obsessões. A força psíquica é peculiar a todos os seres, sem exceção. E é isso que faz com que nós nos sintamos, ou estejamos, ou colaboremos para estarmos obsediados ou não. Nós só nos influenciamos pela condição do nosso psiquismo. É isso que nos condiciona, é isso que nos dirige, é isso que nos aproxima ou nos afasta. É isso que nos proporciona a condição do entendimento da verdade ou não. Mas a escolha, essa essencialmente, pertence a cada um de nós. Não nos aperfeiçoamos sem aperfeiçoamento do nosso psiquismo. Ou seja, ou nós passamos a escolher situações fundamentalmente esclarecidas que tenham a ver com a nossa realidade íntima, ou simplesmente vamos continuar patinando em nossas vidas. É uma reflexão profunda que não se faz do dia para a noite. Mas não podemos nos enganar, esperando que a casa espírita cure quem quer que seja. A casa espírita dará sempre o apoio possível, a orientação necessária, o aconchego que for e que estiver ao alcance de cada uma para ajudar e orientar. Mas a mudança essencialmente parte do nosso interior. Porque nós precisamos compreender que a vida na Terra é momento de plantio. É isso que nós estamos fazendo aqui, sem exceção. Todos nós, a cada momento, a cada instante de nossas vidas, estamos plantando. Estamos buscando colocar em disposição das nossas realidades, não só na Terra propriamente dita, mas como figura de imagem serve para a nossa reflexão, que a vida é exatamente isso. Assim como esperamos do planeta Terra a semente brotar e colhermos os frutos que habitualmente plantamos nela, em nossas vidas estamos fazendo a mesma coisa. Cada um de nós. E a semente, essa é individual. A escolha é livre. Todos nós vamos decidir, escolher. Pois não, irmão? Essa obsessão, ele pode ter, qual seria o mal que a gente tenha feito em outras
pessoa. E aquele tudo da nossa própria pensamento. Vocês entendem? Então, é o mesmo tipo de obsessão ou é distinto? Desculpa, meu irmão, eu não entendi bem. Nós temos aqui, você é bom com barro. Certo. Então, vou atrair aqueles irmãos que estão Perfeito. com a mesma sintonia que eu estou naquele Sim. momento. E tem os outros que têm uma obsessão de vidas pretéritas. Que eu causei algum mal a outro e ele me acompanha no sentido de se querer se dignar. É tratado da mesma forma? Vamos dizer que é semelhante. Não existe, como dissemos, duas obsessões iguais. A orientação é semelhante no sentido de mudança e de esclarecimento. As escolhas pessoais vão ser feitas e decisões tidas pelo próprio obsediado e pelos espíritos orientadores que estão junto de nós, não tenha dúvida disso. Nosso protetor está juntinho de cada um de nós, nos inspirando, nos orientando, nos ajudando. Só que a gente vai para o bar, e no bar o que é que tem? Conversa leve, suave, voltada para ele, situações que não tem nada a ver com a espiritualidade superior. Espírito protetor vai encontrar espaço ali para ajudar? Quem é que vai estar lá? Aqueles que gostam de beber e daquele tipo de conversa, daquele tipo de psiquismo. Percebe? Então, naturalmente, nós vamos nos permitir ser obsediados por aqueles que estão no mesmo nível desse psiquismo. E aí está toda a sorte de espírito. Aquele de vida passada que quer se vingar, que se aproveita desse momento de vigilância, desse psiquismo para influenciar e pegar você e fazer o mal. Tem aquele que quer só tomar um trago, tem aquele que quer só envaidecer, tirar proveito, sugar suas energias. Então, a variedade é grande, mas percebe como a orientação é semelhante? Naturalmente, cada um vive a sua realidade. Ou seja, estamos escolhendo para as nossas vidas aquilo que queremos fazer das nossas vidas, plantando. É disso que nós estamos falando. E o que é que nós estamos plantando em nossas vidas? Os nossos desejos. É isso que estamos fazendo. Só que, invariavelmente, vamos colher da vida não só aqui, não só na Terra, mas na vida espiritual. Porque esse é o nosso destino. O nosso irmão obsessor nada mais é do que a espiritualidade que está mais próxima nossa. Porque a espiritualidade, muito diferente do que muita gente imagina, está todo o tempo interagindo com a nossa realidade. E os irmãos obsessores é a espiritualidade, é o mundo espiritual, que proporcionado pelo nosso psiquismo tem condição de nos tocar. Eles são a espiritualidade mais próxima de nós, porque nós só alcançamos aquela espiritualidade. Os protetores, os esclarecedores até tentam. Jesus, não tenha dúvida, está juntinho de cada um de nós a cada momento, por menos que você entenda, por menos que você aceite, por menos que você compreenda, juntinho de cada um de nós. Não é só na hora da prece, não, em toda a nossa vida. Agora, o que é que nós estamos fazendo para que Jesus possa ter acesso a nós? Estamos vibrando na sintonia do amor e da caridade? Porque Jesus é amor e caridade. Por isso que ele veio exemplificar na Terra. Essa é a realidade. Jesus, no Espiritismo, é modelo e guia. Estamos vivenciando dentro da casa espírita ou no movimento espírita o nosso modelo e guia? Como é que nós podemos esperar que Jesus se aproxime de nós? Ele está junto de nós, se aproximando. Mas só que nem sempre encontra em nós o ambiente, a condição, a possibilidade de ele fazer por nós aquilo que nós estamos precisando. Não é questão de merecimento só. Não é questão de castigo, tampouco. É questão de escolha, de fruto, de resultado daquilo que você faz. E, invariavelmente, aquele plantio que estamos fazendo aqui na Terra, vamos colher na vida espiritual. Não tenho a menor dúvida. Mas se você está dizendo o quê? Que vamos para a vida espiritual amargar o fruto da colheita aqui? Mas, meu irmão, raciocínio. Se nessa vida você só planta falta de caridade, falta de humildade, falta de amor,
O que é que você espera encontrar quando for para a espiritualidade? Amor, paz, caridade? O nosso psiquismo será o mesmo na vida espiritual. Até pior, porque aqui nós estamos circunscritos à nossa realidade material. Não conseguimos ver a vida maior. E na vida espiritual, a mente se amplia de entendimento. E que esse plantio vai ser fruto dos nossos propósitos. Daquilo que você quer fazer. Então, se eu até vou para a campanha do quilo, eu vou, faço a sopa, distribuo sopa, eu ajudo. Sim, meu irmão, você está fazendo isso com um propósito sincero do esclarecimento, da caridade, da ajuda? Ou você, quando dá, por exemplo, uma sopa, você fica com medo de pegar na mão do irmão, com medo de se sujar? Não que você tenha que se sujar, mas é o sentimento que você está sentindo. Por aí, vai depender desse propósito de vida que você está vivendo naquele momento existencial. E aí é hora de pensar. É a hora de uma reflexão. Já escolhemos o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito de vida? Essa é a grande questão que precisamos responder exclusivamente de si para você, para cada um. Porque dando esse primeiro passo, vai começar a entender o que é ou por que está vivendo a sua condição de realidade obsessiva. Porque fatalmente, aquilo que você vibra interior é o que você está atraindo incondicionalmente. Ou simplesmente você está deixando a vida lhe levar. Você já tem um propósito de vida ou você vai vivendo a cada momento o instante que lhe é possível? Sim, porque tem uma fila enorme, um atrás do outro, vivendo isso. Já pensou no que diz o primeiro da fila? Como se sente o primeiro da fila? Um seguindo ao outro. E as redes sociais é o maior exemplo disso hoje. Instrumento maravilhoso de comunicação, uma oportunidade ímpar de aproximação, de ajuda, de preparação, de realidade social. O homem, como tudo na vida, sempre usa as oportunidades, às vezes de forma adequada e às vezes de forma inadequada. É isso que nós precisamos refletir a respeito de nós mesmos. O nosso desejo é a semente. É aquela semente que você tem e que você usa, sem se aperceber muitas das vezes, mas que você está plantando, não na terra propriamente dita, mas na terra da sua vida, da sua condição existencial. E aí a sugestão: examina o teu desejo. É ou são os nossos desejos frutos de uma lâmpada mágica que espera-se sair dali um mago que possa atender os nossos desejos? Ou é uma semente que efetivamente possa nos proporcionar uma condição realística de vida? E sobre esse prisma, nós vamos buscar na obra Mediunidade e Sintonia, que nós deixamos como sugestão para a leitura daqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, a obra ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que em um determinado capítulo usa exatamente esse título: Examina o teu desejo, o qual passamos a refletir nesse momento a respeito das palavras de Emmanuel, que inicialmente nos disse: mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é Emmanuel dizendo que a mediunidade, na realidade, o psiquismo que nós nos referimos. Porque cada criatura consciente pode sintonizar. Não nos sintonizamos uns com os outros através de nossos psiquismos? Não é assim? É disso que Emmanuel está falando. E muita gente está achando por aí, bons espíritas, grandes espíritas, dedicados ao movimento espírita, que mediunidade
é coisa de médium. Mas médios somos todos nós. É isso que Emmanuel está nos dizendo. E que vamos sintonizar invariavelmente o nosso psiquismo, ou a nossa condição mediúnica, com aquilo ou com aquele que nós direcionarmos os nossos desejos. É disso que nós estamos falando. Médio, diz Emmanuel, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Ou seja, Emmanuel só não desenhou, mas disse com todas as letras que médios somos todos nós. Médio não é só aquele que está psicografando, não, que está trazendo a comunicação, ou está simplesmente incorporando ou realizando qualquer cura. Médios somos todos nós. Não é só aquele que está se desgastando efetivamente com a espiritualidade. Não. O nosso psiquismo, essa realidade psíquica da qual existe em nós e existe em tudo, embora não o compreendamos ainda, não alcancemos, porque existe psiquismo em todo o universo e em tudo que existe, é o que nos liga um ao outro. Estamos todos interligados. Aliás, a própria doutrina nos ensina isso. Do átomo ao arcanjo, tudo se interliga. Tudo está interligado. Tudo faz parte. E há determinados autores espíritas que dizem com todas as letras: há mediunidade em tudo. Não, meus irmãos, não é em todos, não. É em tudo mesmo. Mas como é que eu vou conceber que há mediunidade nessa cadeira? E agora? É uma questão filosófica. Como ver mediunidade nessa cadeira? Será que quando alguém senta nela, ela não está proporcionando a possibilidade de ligar aquela criatura como um meio de oportunidade ou condição do sentar? Apenas uma reflexão modesta nossa. A condição de entendimento das orientações espirituais que eventualmente possamos transmitir e a pessoa receber. Será por aí? Poderia ser também, de uma forma bem modesta. Mas há autores espíritas que dizem que, literalmente, há mediunidade em tudo. E nós refletimos. Porque há psiquismo em tudo. Tudo está interligado. Do átomo ao arcanjo. É isso que os espíritos superiores nos dizem. Eles só não dizem tudo porque nós não temos a capacidade e a condição de entender a tudo. Mas essa é uma realidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Ou seja, nós somos instrumentos daquilo que estamos fazendo. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Daria para aprofundar milhões, infelizmente o horário não nos deixa. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que deseja. É isso que nós estamos dizendo desde o início. A decisão, a escolha é sempre nossa. Aquilo que você vai encontrar é aquilo que você vai buscar. É aquilo que você se direciona. É aquilo que você quer. É o desejo que você planta na sua vida que vai frutificar invariavelmente e que vai colher cedo ou tarde. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo de gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Ou seja, meu irmão, se o seu psiquismo está voltado para a maledicência, para a má vontade, para a intriga, para a confusão, para realidades materiais, sinto muito. Você só vai aproximar para você aqueles encarnados e desencarnados que vivem na mesma condição. Se detens na caça ao prazer dos sentidos, sendo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadoras pelos vícios de variedade e expressão. Ou seja, se nós estamos essencialmente satisfazendo o nosso corpo material, sem entender que ele é um instrumento e que ele é consequência de uma realidade espiritual que efetivamente só nos satisfaz a realidade material, só estará junto de nós aqueles encarnados e desencarnados que vivam no mesmo tom, que buscam os mesmos sentimentos, os mesmos valores. E muitas das vezes não entendemos, porque estamos obsediados
Muitas das vezes não temos um esclarecimento, uma informação. Hoje, nós já temos. Cada um de nós aqui pode até escolher fazer diferente ou entender diferente. Só não vai poder dizer eu não sabia. E não pedimos que acreditem ou que aceitem o que estamos dizendo. Apenas sugerimos. Leiam, busquem, se aprofundem. A doutrina espírita é rica, ela tem um manancial maravilhoso de obras. Tudo de graça. Essa é uma das maravilhas da internet. Hoje você tem algo em torno, por baixo de 5 mil livros de graça. Na internet você pode baixar e ler, sem pagar um tostão. Basta aqui ler. E buscar, ver se o que estamos dizendo tem sentido ou não. Se te confias a pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal da insensatez e loucura. Ou seja, se é a vaidade, se é a pretensão, se é a falsa intelectualidade, porque o homem está simplesmente longe de entender o que é a vida. Ele apenas compreende a sua realidade modesta, presencial. Só a vaidade vai lhe fazer prêmio ao entendimento e torná-lo insensato dentro da sua loucura própria. E louco parecerão os outros, porque não pensam de forma semelhante assim. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. É isso que está faltando no nosso psiquismo. Boa vontade. É uma realidade existencial nossa, da nossa sociedade, do nosso meio, da grande maioria de nós, estamos nos incluindo dentro deles, inclusive dentro da casa espírita. Nos falta boa vontade, desejando que os outros façam a sua parte, mas a nossa, se puderem dar um descanso, não é assim? Seria o ideal. Como disse, esse assunto, esse tema daria para a gente aprofundar milhões, infelizmente o tempo não permite. Observe o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Por onde você andar, meu irmão, por onde nós andarmos, nós encontraremos as nossas companhias, apropriadas aos passos e caminhos escolhidos. Agora, se não estivermos observando com cuidado, com critério, e nos deixarmos levar segundo o que a vida nos é possível, fatalmente encontraremos problemas. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Mas é isso. Se você se entrega à animalidade, você retroage em valores, em pensamentos e ideias, em sentimentos, em vida. Que tipo de companhia podemos esperar se há esses valores que estamos nos entregando? Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada da luz, guiando-te às aspirações para a vitória da alma. Ou seja, o convite é esse. Ninguém está pedindo, sugerindo que ninguém seja pleno, satisfeito, completo, ou só faça a coisa certa. Não, estamos aqui, todos nós, incondicionalmente encarnados e desencarnados, porque precisamos nos melhorar. Falta esse entendimento. E ninguém é mais capaz que ninguém. Cabe a cada um buscar a compreensão e a oportunidade daquilo que lhe é possível realizar. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situados no coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Mas foi isso que Jesus nos disse e nós não entendemos. Emmanuel voltando, depois de 2000 anos do Cristo, nos tentando ajudar a entendermos as palavras do Cristo. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É ou não é o que Jesus nos disse há 2000 anos atrás? Só que ele tinha que usar termos proporcionais à nossa condição de entendimento. Só que mesmo assim nós não entendemos nada.
há 2000 anos atrás. Em Mateus, capítulo 12, versículo 13 a 4, diz: pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Você só põe para fora, meu irmão, aquilo que você tem dentro de você. Você só vive na vida aquilo que você é capaz e que você tem condição de exteriorizar de dentro de você. Ou seja, o desejo que você plantou é o que você está colhendo, é o que você está sendo. Dói, mas é assim. Toda doença, para ficar boa, antes dói, porque incomoda. Para que você possa querer mudar, porque senão você se satisfaz com aquela situação doente. A mudança dói, incomoda, mas dói e incomoda porque, via de regra, estamos querendo nos abraçar com aquela realidade, com aquela situação que nos aflige. E precisamos nos vivenciar. E muitas das vezes precisamos, deixar valores antigos, valores velhos companheiros, que hoje incomodam. E que bem que gostaríamos de nos alimentar deles, se não incomodasse tanto. Se só enxergas, são gritos nossos, as mediocridades dos diferentes ao teu redor, porque muitos de nós só veem isso. Mediocridade nas atitudes e nos comportamentos. Daqueles, inclusive, que socialmente, aparentemente, são diferentes de nós. Sabe por que fazemos isso? É porque a nossa mediocridade me incomoda. Eu sou tão medíocre que eu não consigo ver ninguém diferente de mim. Eu sou tão medíocre que eu não consigo ver ninguém melhor do que eu, fazendo diferente, construindo situações novas, propondo realidades novas. Por isso eu sou medíocre. E como homem de ideia mental, estamos lá, tacados com uma pedra na mão, para bater, para xingar, para agredir, a quem eventualmente possa de nós se aproximar com suas mudanças. Medíocre é o que não faz nada para mudar sua vida e se incomoda com a mudança dos outros. Essa é a grande realidade. Não aceitamos a nossa necessidade de mudar e queremos permanecer nas mesmas posturas, nos mesmos comportamentos e taxamos os outros de medíocres. Jesus, uma vez mais, é o que nos falta. A todos nós, sem exceção. Mateus, capítulo 7, versículo 3. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? É isso que a grande maioria de nós está fazendo. Com as nossas atitudes medíocres, apontando os erros e as falhas dos outros, sem ver a grande falha que nos aflige. Estamos apontando o obsessor. Não, eu vou lá na casa espírita, tomar um espaço, porque a coisa está brava, para ver se melhora a situação. Não é assim? Porque o obsessor não quer me largar. E na mesa, muitas das vezes, escutamos: meu irmão dos espíritos, né? Já fiz tudo para deixá-lo, para deixá-la. Mas ele me chama, ele me atrai. Já fiz tudo, eu não quero mais nada com ela, não quero mais acompanhá-la, mas ela continua fazendo as mesmas coisas, ela não muda. Ou ele não muda. E aí? É o obsessor ou o obsediado que é o responsável pela obsessão? Quem é o obsessor? Talvez a pergunta seja diferente. Quem é o verdadeiro obsessor? O encarnado ou o desencarnado? E nem sempre a obsessão é de desencarnado para encarnado, mas de encarnado para desencarnado. E às vezes de encarnado para encarnado. Como há também de desencarnado para desencarnado. E aí, o que vai fazer o homem de nerdental quando há previsão de dobra do conhecimento a cada 12 horas? Observe que nós estamos trazendo uma vez mais a informação de que a cada 12 horas o mundo hoje simplesmente dobra o conhecimento que adquiriu em 300 mil anos. Da época do Neandertal até hoje, na era cristã em 2025. 300 mil anos que está se dobrando a cada 12 horas. E nós, o que estamos fazendo para aperfeiçoar, para se melhorar, para desenvolver? Porque estamos lá na zona de conforto querendo viver a nossa mediocridade. E aí, quem é medíocre? O mundo ou somos nós?
cabe aí uma profunda reflexão. Obsessão é sintonia. Sintonia que é fruto da sua escolha, das nossas escolhas, da nossa vibração interior. E nada poderá mudar em nossas vidas enquanto não aprendermos, enquanto não entendermos a necessidade dessa mudança interior que somente nós e a cada um cabe processar. A mudança e o alcance sem antes alcançar a compreensão. Não adianta você dizer que vai mudar, simplesmente porque ouviu na casa espírita que precisa mudar. Você precisa compreender, entender e planejar para si as mudanças possíveis, de forma sincera. Porque na medida que nós nos dedicarmos, na medida que nós nos esforçarmos em buscar a espiritualidade maior, essa que nos conhece profundamente reconhecerá o esforço de cada um e vai nos ajudar na mesma proporção que nós nos esforçarmos. Mas essa decisão é nossa, não cabe a eles. Muita paz para todos. Como no início, nós convidamos aos irmãos a fecharmos os olhos, a elevarmos os pensamentos ao alto, e uma vez mais que possamos todos nós mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Divino, por mais essa feliz oportunidade que nos destes na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pela certeza que tu nos proporciona sobre as tuas verdades, que nos traz como oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de discernimento e de reflexão. Para que nós consigamos todos fazer as escolhas de forma mais apropriada. Porque, como crianças, aqui estamos, Senhor, em busca da vida maior e que necessitamos de Ti e dos nossos irmãos maiores que nos ajudam no aprendizado e no esclarecimento que todos nós precisamos em todas as nossas vidas. Ajuda-nos, Mestre amado. Compreendes como compreendestes na cruz as nossas falhas, as nossas limitações. E nos ajuda, Senhor, a galgar um caminho melhor, um caminho diferente para as nossas vidas. E assim, Mestre Maior, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Muita paz para todos.